Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 12, que diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte, pelo que alegrai o céu. E vós que habitais na terra, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos repetir o versículo 7, que diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Aleluia. a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Houve guerra no céu. Céu. Houve guerra no céu. Tudo começou, não foi aqui, foi lá em cima. Glórias a Jesus. Para que nós venhamos a entender tudo que está acontecendo no mundo, temos que ler o que está na palavra de Deus. Muitos querem paz, muitos querem segurança, muitos querem que as guerras acabam, muitos querem que a desunião entre amigos, familiares, parentes deve acabar. Que fez o céu e a terra, nem Ele quer que essas coisas continuem, guerra, desunião, levante um contra o outro. Mas para acabar com isso, de uma vez por todas, para que a guerra não continue mais, a desunião não continue mais, e nem as brigas, e nem a discórdia, só tem um jeito de se acabar: é destruindo Satanás e os demônios. Mas como, irmão, destruir Satanás e os demônios? Nós, como seres humanos, não temos condição. Mas o Deus que fez o céu e a terra já determinou o dia, o horário, o momento em que Ele acabará de uma vez por todas com tudo aquilo que o autor da guerra tem produzido no mundo, depois que Ele tentou fazer essa guerra lá nos céus. Ele até fez a guerra, mas não prevaleceu. E o que acontece? Ele está nesse mundo. Não tenha dúvida do que eu estou falando aqui agora. Ele está nesse mundo produzindo guerras, produzindo discórdias, jogando um contra os outros, produzindo
familiares, entre parentes, com o seu poder de persuasão das trevas, e muitos não percebem. Os que se apercebem entendem que só tem uma única solução para acabar com aquilo que é Jesus Cristo. E para se acabar com aquilo que está acontecendo, é só ativando o que estava desligado dentro de nós, desconectado dentro de nós. Porque todo ser humano que vem ao mundo, ele entra nesse mundo desligado das coisas de Deus, desconectado. Filho de crente não quer dizer que ele é crente. Filho de pastor não quer dizer que ele é salvo. O pastor pode estar até ligado, mas os seus filhos não, seus parentes não. Mas Jesus falou: aquilo que ligar no céu será ligado na terra, e aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem para conectar, para poder ligar o ser humano novamente a Deus, para que o poder de Deus venha te envolver e me envolver. Glória a Deus. Para que quando o autor da guerra, que é Satanás e os demônios, vierem a se aproximar, eles não terão nenhum poder, ou força, ou persuasão sobre a vida daqueles que estão ligados com Deus. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como resistir, irmão? Só através do poder de Deus, só através ligados e conectados no céu. Glória a Deus. Aleluia. Essa guerra que houve lá em cima, no reino dos céus, não estava nada programado. Vamos entender o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmão. Está bem claro, não tem como ter dúvida naquilo que está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 12, que diz: o primeiro versículo diz assim, ó: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e os demônios. A guerra travou lá em cima. Antes da guerra, tudo era perfeito. O Deus que fez o céu e a terra, o Deus que fez a galáxia e o universo, o Deus que fez os planetários, que criou todas as coisas, ele criou tudo perfeito. Olha aí, produção. Ele criou tudo perfeito para a sua honra, para a sua glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus não criou os anjos para brigar entre si. O Deus que fez o céu e a terra criou os anjos para que eles viessem a ficar unidos, glorificando o nome dele, exaltando o nome do Criador. Glória a Deus. Antes da nossa existência, antes da existência de Adão e Eva, os anjos foram criados perfeitos, sem pecados. No próprio livro de Isaías, ele descreve assim o próprio Satanás, no livro de Isaías, dizendo assim: perfeito era o teu caminho, até que se achou iniquidade em ti. Tem pessoas, irmão, que pensam que engana Deus. Você pode me enganar, você pode enganar o próximo, você pode enganar quem quer que seja, mas a Deus ninguém engana. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos que os olhos de Deus estão sobre a terra. Ele está vendo o justo e o injusto. Aí o que acontece? Tudo era perfeito. A criação de Deus. Imagine Deus conversando com o seu filho, Jesus. Tudo é perfeito aqui no céu. A galáxia é perfeita. Os planetários é perfeito.
perfeito? O Espírito Santo, tudo foi perfeito. Os anjos são as criaturas mais lindas que eu criei. Tudo é bonito, tudo é perfeito. Aí Deus falando com Jesus, falando com o Espírito Santo, as hierarquias angelicais passando. Glórias a Deus nas alturas. As orquestras angelicais, os arcanjos, os serafins e os querubins, cada um no seu canto, cada um no seu chamado, cada um fazendo as suas funções de acordo com aquilo que Deus distribuía para a vida de cada um. Glória Os generais angelicais, Aleluia. os anjos generais, coordenando os outros anjos, tudo era perfeito. Aí Deus olha para a galáxia, Jesus olha como as estrelas são perfeitas, o universo é perfeito, os planetários como Júpiter, Plutão, Netuno, Urano, tudo é perfeito. Olha aquele anjo que nós criamos, Jesus, o anjo que me glorifica em louvor. E quando Deus começa a falar do anjo que glorifica em louvor, o coração de Deus dói. Glória a Deus. Aleluia. Imagine Jesus, o que foi, Pai? Nada. Meu Espírito Santo, o que foi, Deus? Nada, Espírito Santo. O Deus que fez o céu e a terra para de falar de sua glória, para de falar da sua perfeição, se segura e chama o general angelical, o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, prepare as tropas angelicais. E eles veem que o semblante de Deus está mudado. O que foi, Criador? O que está acontecendo? Prepare as tropas angelicais. Jesus coloca a mão no ombro do Pai, o Espírito Santo coloca do outro, e Deus está ali com a força do seu poder, olhando o coração de Lúcifer, olhando o coração de Satanás, e ele começa a observar num canto da eternidade. O que eu estou falando aqui, irmãos, já li na Bíblia, tá? Não é inventação para minha cabeça, não. Fique tranquilo. Não é heresia, não é inventação e nem aumentação. E o Criador, com a força do seu poder, que tudo vê, ele vê num canto da eternidade Satanás com a terça parte dos anjos, pensando que Deus não estava vendo nada. Ele, por se achar formoso em glória, por orquestrar os seres angelicais a louvor a Deus, ele pensa: subirei aos céus, está assim no livro de Isaías, e colocarei meu trono acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo, e o Altíssimo está lá no céu, só observando. Satanás, olhando o coração de Satanás. Aí Satanás diz assim, com a terça parte dos anjos que está com ele: vamos lá em cima agora, eu vou mostrar para vocês como se toma o trono de Deus. Imagina os anjos olhando um para a cara do outro. Lúcifer e o mas se ele está falando, é sinal que ele deve conseguir tomar o trono de Deus. Vamos ficar do lado dele, porque agora ele vai ser o nosso rei, o nosso Deus. Só que Deus lá em cima no céu já estava vendo tudo, irmão. Ele, Jesus, se prepara. Espírito Santo, se prepara. Arcanjo Miguel, as tropas angelicais. Ninguém nunca tinha ouvido no céu soar de guerra. A trombeta de guerra seria tocada pela primeira vez no reino dos céus. Imagine o arcanjo Miguel olhando para os anjos olhando: vamos guerrear contra quem?
chegar próximo às mansões celestiais, o Deus que fez o céu e a terra permite tudo acontecer. Meu Deus, cadê o oração? Eu não vou perder essa mensagem hoje não. Se aproxima das mansões celestiais, Satanás e os demônios, porque dali para frente Deus já não estava mais os considerando eles como anjo. Mas Deus se seleciona naquele exato momento, quando ele se aproxima das portas das mansões celestiais. Deus, com a força do seu poder, e dando ordem aos anjos, abre os portões celestiais e permite eles entrar. Deus já estava esperando. Ele estava no trono, o arcanjo Miguel, as tropas angelicais. Satanás começa a avançar para o trono, puxam a espada e começam a se degladiar no reino dos céus. Aí é o que diz o versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus. O dragão que a Bíblia diz aqui é o Satanás. Os anjos que estão com ele são os demônios. A Bíblia diz que ele persuade uma terça parte dos anjos de Deus para pelejar contra o trono do Criador, o autor da guerra, o autor da desgraça e de tudo aquilo de ruim que acontece nesse mundo. É Satanás, os demônios, a morte a cavalo e o pecado que invadiu o corpo do homem. A batalha trava no céu. Os anjos não têm como se destruir, porque os anjos são imortais. A imortalidade está entre os anjos. A batalha trava. Miguel contra Satanás. Os anjos que estão com Miguel contra os demônios. E tudo isso dentro do reino dos céus, nos palácios celestiais da terra. E Deus olhando. Vamos, Espírito Santo. Aleluia. E a batalha acontecendo dentro dos palácios celestiais. Quando Deus vem com a força do seu poder, ele dá o seu brado e diz: Arcanjo Miguel, recue. Glória a Deus. E abra e deixa eles passar. Imagine, irmão, cara, imagina. Senhor, eles vão avançar no teu trono. Fique tranquilo. Faça os teus mandamentos. Eles recuam e abrem. Quando Satanás pensa em avançar, junto com os demônios, Deus, com a força do seu poder. Versículo 8. Mas não prevaleceram. E nem mais o seu lugar se achou nos céus. Com a força do seu poder, amarra todos aqueles anjos e Satanás também. Imagine eles presos, tentando se soltar, e coloca eles no canto da eternidade, todos amarrados, e o Criador senta e chora. Os anjos não foram feitos para isso. Os anjos foram feitos perfeitos. A Bíblia diz que perfeito é o teu caminho até que se achou iniquidade em ti. Glória a Deus, aleluia. Silêncio nos céus. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Deus se levanta. E pela primeira vez, dentro dos palácios celestiais, ouve-se a palavra inferno, pois ninguém ainda nunca tinha ouvido falar sobre o inferno. E ele diz para o seu filho: meu filho, Espírito Santo, seres angelicais, general de guerra, arcanjo Miguel, com suas tropas angelicais, glória a Deus, farei agora o inferno. Aleluia. Aí Deus, com a força do seu poder,
faz no inferno. Glória a Deus. Pega todos aqueles anjos que estão amarrados e lança todos aqueles anjos caídos no inferno. Por isso que no livro de Mateus diz: o inferno foi preparado. Se foi preparado é porque não existia. Foi preparado para o diabo e os demônios. E lança todos eles para lá. Satanás e os demônios os lançando no inferno. Aleluia. Deixa a palavra, já que ele quer ser rei, ele quer ser Deus, então ele vai ser rei e Deus dos mortos. É o diabo e os demônios. Glória a Deus. Aí o versículo 6 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa guerra que começou lá em cima, ela se estendeu pelo globo da terra. Mas primeiramente, como isso aconteceu, irmão? Glória a A Deus. indução, ou induzido, persuadido Adão e Eva a pecar contra Deus. Aleluia. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, eles perdem a espiritualidade, se desligam do céu e ficam vulnerável à morte. Glória a Deus. E entra tudo quanto é tipo de desgraça no mundo por causa de Satanás e os demônios. Aleluia, Jesus. Tudo que eu estou falando aqui, irmão, porque eu já li a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. E eu estou trazendo todas as passagens e unir as profecias. Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada se unir as profecias. Quando o pecado entra no mundo, automaticamente a guerra que começou lá em cima, que foi banida de lá. E Deus chamou tudo com a força do seu poder. A guerra se estendeu aqui embaixo. Porque do mesmo jeito que Deus fez os anjos perfeitos, e se achou iniquidade ao pecado no meio dos anjos, o homem, quando foi criado no jardim do Éden, foi feito perfeito também. Mas o pecado entrou. Entrou o pecado no mundo, como diz a Bíblia. E pelo homem também, o pecado foi retirado do mundo. E foi através de Jesus. Glória a Deus. Quando o homem cai e peca, você acha que Deus não sabia? Que o homem ia pecar? Que o homem ia errar? Ah, foi culpa da mulher quem falou isso? Foi culpa da serpente? Sim, foi culpa da serpente. Quando tudo acontece ali, acontece uma situação interessante, que Adão não quis assumir a responsabilidade, ainda falou assim, ó: Deus, a mulher que tu me deste fez o pecado, não tem nada a ver com isso. Deus olhou para Adão, depois eu falo para ti, mulher, por que tu fez isso? A mulher se segura para dentro: Senhor, a serpente me enganou. Então todo mundo confessa, e o olhar de Deus de fogo vai em Satanás, que é a serpente. O ventre dessa daqui que caiu, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Homem, do suor do teu rosto tirará o teu sustento. Mulher, multiplicarei. Não quer dizer que ela não tinha. Mulher, multiplicarei teu parto com dores. E a história deu um mandamento. E chegou até os nossos dias. O homem, ele morre. Uma geração vai, uma geração vem, uma geração vai, uma geração vem. Desde Adão e Eva até hoje, as misericórdias de Deus vêm se estendendo de geração em geração para salvar a raça humana. Por isso que lá no livro de João 3,16
conforme Deus quer. E quem ir contra a profecia, ele vai permitir o diabo levar. Glória a E Deus. vai recolher o seu servo que não tem mais coragem para falar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Quando